Nessa aula de hoje, a gente vai fazer mais alguns exercícios de circuitos elétricos do Enem. Então, esta é mais uma aula de física para o terceiro ano do ensino médio. O primeiro exercício, ele é de 2016, da terceira aplicação. Então, ele diz o seguinte: em um laboratório são apresentados aos alunos uma lâmpada com especificações técnicas de 6 volts e 12 watts e um conjunto de 4 pilhas de 1,5 volt cada. Qual associação de geradores faz com que a lâmpada produza maior brilho? Bom, se ele está falando de brilho, ele está falando da potência. Quanto maior o brilho, maior será a potência dessa lâmpada. E, de acordo com o que nós já estudamos de potência dissipada em resistores, e a gente pode considerar a lâmpada como um tipo de resistor, a gente tem que essa potência é diretamente proporcional ao quadrado da diferença de potencial e inversamente proporcional à resistência da lâmpada. Então a gente tem uma situação em que a lâmpada é sempre a mesma, portanto a resistência dela é sempre igual, mas a gente pode variar a maneira com que a gente associa os geradores, né, as pilhas aí nesse caso. E é por isso que então nós temos esses 5 esquemas diferentes aí. Como a nossa potência vai depender diretamente do valor da DDP, a gente vai precisar verificar nesses arranjos qual é o que fornece a maior diferença de potencial, se a gente está interessado num brilho que seja o máximo. E aí, né, a gente olhando então as alternativas, a gente verifica que a alternativa C é a correta, porque a gente tem as 4 pilhas associadas em série. Então é como se nós tivéssemos, né, as 4 escadinhas ali, uma emendada na outra, dando uma diferença de potencial bem grande. Então o máximo de diferença de potencial numa associação de geradores sempre é aquela em que eles são associados em série. E, portanto, né, essa é a resposta correta então. Agora a gente vai fazer um exercício que caiu na segunda aplicação de 2017. Então ele diz assim: uma lâmpada é conectada a 2 pilhas de tensão nominal 1,5 volt ligadas em série. Um voltímetro utilizado para medir a diferença de potencial na lâmpada fornece uma leitura de 2,78 volts e um amperímetro indica que a corrente no circuito é de 94,2 miliamperes. O valor da resistência interna das pilhas é mais próximo de... Bom, eu fiz aqui uma ilustração porque normalmente ajuda bastante a gente fazer um desenho quando a gente vai lendo o que é a descrição do circuito. Muitas vezes o desenho já vem na questão, né? Mas quando ele não vem, é interessante a gente fazer para entender o que está acontecendo. Então a gente vê que coloquei então as 2 pilhas em série, né? Em série também aqui com a lâmpada, né? Então temos apenas um caminho aqui por onde a corrente circula. A corrente, então, está sendo registrada aqui no amperímetro e a diferença de potencial está sendo registrada aqui no voltímetro. Ele quer saber a resistência interna das pilhas. Então, se a gente falou de resistência interna, a gente já tem que lembrar a equação dos geradores, né? Porque é ela que vai falar para a gente quanto de diferença de potencial o gerador fornece ao circuito em função do valor nominal, que seria, né, esse Ezinho, que no caso aqui das nossas pilhas, né, cada uma tem 1,5 volt, menos aquele R vezes I, que é a quantidade de energia que é dissipada na forma de aquecimento da bateria. Então, o valor total que ele consegue, né, o valor que ele efetivamente fornece para a lâmpada é 2,78 volts. A quantidade de valor total nominal das 2 pilhas vão ser 3 volts, né, cada uma era 1,5. A quantidade de resistência interna a gente não sabe, é o que ele está perguntando. E a corrente elétrica,
que aqui está em miliamperes, a gente precisa deixar na unidade ampere, que é a unidade do sistema internacional, e então a gente vai colocar ali o valor, né, 0,0942 amperes. Fazendo aqui o cálculo, a gente vai encontrar, né, que essa resistência interna dessas pilhas é aproximadamente 2,3 ohms, que é aqui a letra D. É um exercício um pouco mais difícil, porque a pessoa precisa se lembrar da equação dos geradores e ainda fazer essa conta, né, sem usar calculadora. Então, algumas das respostas mostram aqui valores parecidos, né, só que um pouquinho, né, com 10 vezes maior, 10 vezes menor, e aí, assim, contando que talvez alguns alunos iam acabar errando a conta. Então, a gente teria ainda que ter esse cuidado, né, de fazer essa conta para poder não confundir nenhum zero ali. Bom, agora nós temos esse de 2017, da primeira aplicação. O texto aqui vai tratar sobre fusíveis, então ele explica, né, o que é um fusível e tudo, diz que ele é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos, que quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima e dessa forma evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Então ele agora vai começar a falar desse exercício, ele pede para a gente supor que esse circuito mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 miliamperes. Então, esse é o valor máximo de corrente que pode passar pelo fusível. E ele quer saber qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime. Bom, esse desenho do circuito que eles apresentam aí é um pouquinho confuso e então a gente sempre pode tentar redesenhar de uma maneira que a gente ache mais fácil. Então foi isso que eu fiz aqui ao lado, né? Eu redesenhei o circuito de uma maneira que eu conseguisse entender bem, né, de onde que a corrente vinha, como ela se subdividia aqui pelos caminhos, né? Como que era a circulação aqui nesse circuito. Coloquei também aqui a corrente elétrica no fusível. Ele indicou que era 500 miliamperes, isso corresponde a meio ampere. Né? Então, então a gente tem aqui todos os valores de resistência e a corrente nesse trechinho aqui do circuito. Então, para resolver o que ele está pedindo para a gente, é importante que a gente entenda que nós temos duas partes desse circuito. Temos um pedaço aqui embaixo, né, que a gente tem aqui dois caminhos, 1 e 2, que depois se juntam num caminho 3, e temos o pedaço de cima, que nós temos também um resistor que depois o caminho bifurca e junta tudo novamente. Então, o pedaço de baixo está em paralelo com o pedaço de cima e todos eles estão na mesma diferença de potencial, né? Sempre que nós temos trechos em paralelo, a gente tem a mesma diferença de potencial. É como se ambos estivessem no mesmo degrau e, portanto, tanto o pedaço de baixo quanto o de cima estarão na mesma DDP, que é a do gerador, que está aqui em paralelo com eles. Então, como o exercício perguntou aqui qual é a DDP do circuito, se a gente encontrar a DDP ou do pedaço de baixo ou do pedaço de cima, a gente já vai saber qual é a DDP do circuito. Como o pedaço de baixo tem mais informação, a gente vai conseguir descobrir o que a gente precisa através dele. E olhando o caminho 1, a gente tem tanto a resistência do caminho 1, que é 120 ohms, quanto a corrente que passa pelo caminho 1, que é essa corrente que o fusível, que seria o máximo que pode passar no fusível, que é o valor que a gente vai adotar, né? Porque ele também quer saber o máximo de DDP do circuito. Então, a gente já tem aqui a informação de corrente e de resistência, de forma que a gente pode calcular no caminho 1 qual é a DDP. Então, a DDP do 1
vale 60 volts, né? R vezes I. Agora, o caminho 1 está em paralelo com o caminho 2. Portanto, a DDP do caminho 2 tem que ser a mesma, né? Então, ó, o U1 é igual ao U2, que também é 60 volts. Se a DDP do caminho 2 também é 60 volts e o caminho 2 tem resistência de 60 ohms, a gente consegue, com essas duas informações, descobrir qual é a corrente que passa no caminho 2. No caso, 1 ampere. E isso faz sentido, porque o caminho 2 tem metade da resistência do caminho 1. Portanto, ele vai ter o dobro da corrente do caminho 1. Né? Então, se por cima passava meio ampere, por baixo, que a resistência é metade, vai passar o dobro da corrente, vai passar 1 ampere. Então, já sabemos que a corrente de cima é meio, a corrente de baixo é 1. Quando as duas se juntam aqui e vão passar pelo caminho 3, a gente vai ter então uma corrente de 1,5 passando no caminho 3. O caminho 3 tem resistência de 40 ohms. Portanto, a gente também consegue descobrir agora, que a gente já sabe a corrente, qual é a DDP do caminho 3. Então, a DDP do caminho 3 será 60 volts. Portanto, nessa parte aqui de baixo do meu circuito, eu tenho um degrau aqui de 60 volts, né, que seriam onde tem o caminho 1 e o caminho 2 aqui, e tem um outro de 60 volts, que é o caminho 3. E juntando esses dois, nesse trecho todo aqui de baixo, eu vou ter 120 volts. Como o gerador está em paralelo, então esse é o valor. Bom, e agora chegamos aqui na primeira aplicação de 2016, com o exercício de circuitos desse ano. E esse é um exercício mais difícil e a gente vai fazer aqui juntos agora. Então, por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel com o uso de lápis e lapiseiras. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema foram utilizados três tipos de lápis diferentes, 2H, HB e 6B, para efetuar três traços distintos. Então a gente vê que o lápis 6B é mais grosso, né? E o lápis 2H era o mais fininho. E esse lápis que é o mais grosso é o que vai apresentar menor resistência, né? Porque a gente já tinha visto, né, que pela segunda lei de Ohm, o caminho que é mais largo, né, o condutor que tem mais a área de secção interna maior, vai facilitar a passagem da corrente. E já os condutores que têm área de secção interna menor, né, os mais fininhos, são aqueles cuja resistência será maior. E aí a gente observa no desenho que tem ali ao lado que justamente, né, o traçado mais grosso é o que tem a menor resistência elétrica. E aí ele continua: munido dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nesse experimento para as resistências elétricas R, medidas com o auxílio de um ohmímetro, ligado nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. Então, ele utilizou um medidor de resistência elétrica, que se chama ohmímetro, para verificar, né, quanto que tinha de resistência cada traçado. E aí, na sequência, ele conectou o ohmímetro nos terminais AB do desenho e em seguida conectou-o nos terminais BC, anotando as leituras RAB e RBC, respectivamente. Ao estabelecer a razão entre o AB e o BC, qual resultado o estudante obteve? Então, esse é um exercício de cálculo de resistência equivalente. Ele quer que a gente descubra a resistência equivalente dos trechos AB e BC. E aí, em seguida, a gente tem que dividir essas resistências uma pela outra para descobrir qual é a razão, então, entre elas.
Então vamos lá. Resistência equivalente entre A e B. A gente pode também, nesse caso, refazer o desenho para entender um pouquinho melhor, se a pessoa quiser. E aí a gente observa que entre o ponto A e o ponto B, nós temos três possíveis caminhos, né? E a gente tem então uma situação de associação em paralelo aí desses três caminhos. Então tem os 5 ohms ali por cima, o 20 ohms pelo meio e mais 20 ohms aqui no caminho por baixo que passa por esse ponto C. E para calcular a resistência equivalente, então, desse trecho, né, do B para o a gente vai fazer aquela soma invertida, uma vez que a associação é de resistores em paralelo. Fazendo isso, nós chegamos que a resistência equivalente tem o valor de 20 dividido por 6 quiloohms. A gente pode deixar isso escrito assim na forma de fração, porque vai ficar mais fácil depois para poder fazer o cálculo. Então, a resistência equivalente entre o A e o B, a gente já conseguiu. Agora, vamos ver como seria, então, a resistência equivalente entre o B e o C. Então, reparem que o caminho do B para o C tem um caminho direto, que é esse que tem apenas uma resistência de 10 quiloohms entre os dois, que eu coloquei aqui por baixo, mas tem um outro caminho que ele bifurca em 20 ohms e 5 ohms, depois junta no ponto A, e do ponto A até o ponto C ainda tem mais um resistor de 10 quiloohms. Então eu coloquei esse caminho mais complicado aqui por cima e o caminho de 10 quilômetros por baixo. Ambos os caminhos vão dar no ponto C, que eu deixei marcado aqui em duas bolinhas, só para o desenho não ficar muito apertado. Como que a gente vai descobrir a resistência equivalente, então, desse nosso arranjo aqui? Primeiro, a gente calcula essa parte que está em paralelo, que eu deixei marcado de amarelo. Então, como nós temos aí os 5 ohms e o 20 ohms, quiloohms, né, em paralelo, a soma invertida, né, a gente monta lá e vai fornecer para a gente um valor de 4 quiloohms, né, a hora que a gente termina o cálculo. Então, nesse trechinho, a gente vai ter 4 quiloohms. Esse trecho está em série com os 10. Então, o 4 com o 10, aqui em cima, então, a gente tem 14 quiloohms em paralelo com esses 10 aqui de baixo. Como nós temos, então, ainda, né, outros dois pedaços aqui em paralelo, né, o 10 embaixo com agora o 14 aqui em cima, novamente vamos fazer a soma invertida para descobrir o valor dessa resistência equivalente, que agora, então, vai ser o total aqui, vai ser 35 dividido por 6 quiloohms. Então, agora, né, considerando o trecho BC, esse é o valor da resistência equivalente desse pedaço. Agora, o que o exercício pediu para a gente é a razão entre a resistência do trecho AB e o BC. Fazendo a divisão, a gente vai chegar na alternativa B, que é 4/7.